Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos. E o assunto de hoje vai ser uma continuação do que nós já começamos algumas aulas anteriores a estudar, que são a acentuação das palavras paroxítonas. Então a gente vai revisar o que a gente já viu e vamos dar sequência com as regras dessas palavras. Certo? Então vamos lá. Então o que você já aprendeu? Que de acordo com a posição da sílaba tônica, nós vamos classificar as palavras em 3 categorias. Elas podem ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então o que nós precisamos encontrar nessas palavras? A sílaba tônica, aquela que a gente pronuncia com maior intensidade. Então observem aqui, a palavra balé. Qual que é a sílaba tônica? A última sílaba, é essa que nós pronunciamos com bastante força. Olha lá, balé. Então aí tem um acento, eu consigo até identificar com maior facilidade. Mas quando não tiver o acento, eu vou ter que prestar um pouco mais de atenção e ver qual é que eu vou falar com mais força para eu poder identificar qual que é a última, penúltima ou a antepenúltima sílaba tônica. Então aqui na palavra balé é a última sílaba. A palavra telefone, olha lá, é a penúltima sílaba a mais forte. E a palavra sábado é a antepenúltima sílaba. Então, se a última sílaba for a tônica, nós vamos dizer que essa palavra é uma palavra oxítona. Se for a penúltima, ela é paroxítona. E se for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Então, vamos entender agora, revisar, né? O que você já aprendeu sobre acentuação? Então, nós temos uma regra aqui, ó. São acentuadas as palavras monossílabas terminadas em A e O seguidas ou não de S. Só para lembrar, palavra monossílaba é aquela que tem apenas uma sílaba. Como que eu sei que uma palavra tem uma ou 2 sílabas? Pelo número de vezes que você abrir a boca para pronunciar essa palavra. Então, se você abre uma vez só, essa palavra é uma palavra monossílaba. E quando ela vai ter acento? Quando elas forem monossílabas tônicas, tá, pessoal? Tá faltando aí, mas elas precisam ser tônicas, elas precisam ser fortes para que elas recebam acento, se elas tiverem a terminação A e O seguidas ou não de S. Então, olha só, fé, má, sós, mês. Então, são palavras monossílabas tônicas, terminadas em A e O, por isso elas precisam ter o acento. Mas elas também recebem acento quando elas forem monossílabos tônicos terminados em ditongos abertos, es, os ou els, né? E, oi ou el, seguidos ou não de S aí. Então, por exemplo, véu, dói, réis. Se não fosse, por exemplo, a palavra seu, eu não falo céu, eu falo seu. Então, ela não tem acento. Por quê? Porque não é aberto. Para ser ditongo aberto, eu preciso ter 2 vogais na mesma sílaba e o som delas juntas tem que ser um som aberto. E se elas terminarem em E, oi ou el, ela terá que ter acento, certo? Então, monossílabas tônicas terminadas em A e O são acentuadas e terminadas em ditongos abertos também. Véu, dói, réis, beleza? Até isso aqui a gente já estudou. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A e O, seguidas ou não de S. Isso aqui também a gente já viu. Então, se a palavra for oxítona tiver a última sílaba tônica terminar em A e O, no singular ou no plural, tá, gente? Ou em en e ens, elas deverão ser acentuadas. Então, exemplo, sofá, café, giló, também, parabéns, todas são acentuadas porque são oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens. E também, se elas forem terminadas em ditongos abertos, olha lá, ei, oi ou el, destrói, fiéis, chapéu. Então, é mais ou menos parecido com a regra da monossílaba. Só a diferença aqui é que, além daquelas, né, o A e O também com en e com ens. Mas os ditongos são os mesmos. Certinho, gente? Isso aqui também a gente já estudou. Então, vamos para frente. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Também nós já estudamos em aulas anteriores. As palavras proparoxítonas todas são acentuadas, pessoal, por qual motivo? Porque elas são em menor número. Já que elas são em menor número dentro da língua, elas terão todas
que ser acentuadas. Elas fazem parte de um grupo menor. Aí depois vem as oxítonas, os monossílabos e as paroxítonas, que pertencem a um grupo bem maior. Por isso, ela terá também mais regras. Então, guardando aí, se eu souber que a palavra é proparoxítona porque a antepenúltima sílaba é atônica, eu já sei que ela vai ter acento ou agudo ou circunflexo. Então, esse caso não tem a regra é essa. Se ela for proparoxítona, ela deverá ser obrigatoriamente acentuada. E agora as palavras paroxítona. Quando elas serão acentuadas? Como eu disse para vocês, elas fazem parte de um grupo maior na língua portuguesa. Por isso, as regras de acentuação para elas também são um pouco maiores do que as que a gente viu até aqui. Então, vamos começar. Então, são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em L. Olha lá, fácil, terminou em L e a penúltima sílaba é atônica, vai levar acento. Terminado em N, por exemplo, pólen. Também são palavras poucas, né, gente? Pouquíssimas palavras são terminadas em N. Terminadas em R, por exemplo, caráter, também tem que ter acento. PS, bíceps. X, tórax. U ou us, vírus. I ou is, júri, lápis. Ons, próton, prótons. Uns, álbum, álbuns. O an e o ão, seguidas ou não de S. Então, temos exemplos aí, ímã e órfão. Então, quais são as palavras paroxítonas que devem ser acentuadas? As terminadas em L, N, R, PS, X, U, I, is, ons, uns, ão, seguidas ou não de S. Bastante, né? Então, gente, é o seguinte, a regra é decore, que você não vai ter dúvida para escrever. Mas tem uma dica bem simples aqui, que a gente pode, na hora da dúvida, ajudar bastante gente. Se eu já sei as outras regras que são mais fáceis, é mais fácil eu identificar se a paroxítona vai levar acento ou não. Então, a oxítona terminada em A, E e O não são acentuadas. Se a paroxítona terminar em A e O, ela não vai ser acentuada. Peraí, gente, fiz confusão aqui, vamos repetir. As oxítonas terminadas em A e O e as monossílabas terminadas em A e O são acentuadas, certo? Se elas são acentuadas, as paroxítonas terminadas em A e O não serão acentuadas. E nem em e ens, certo? Daí você já tem uma diferença que você pode pensar. Depois, aí, o restante você vai ter que estudar bastante e decorar para na hora de escrever você ter maior facilidade. A questão é, se você tem o hábito da leitura, você tem facilidade de reconhecer se a palavra é acentuada ou não, mesmo se você não lembrar a regra. Mas, se você não tem, aí você vai ter dificuldade. Por isso que eu falo sempre, ler é o melhor negócio. Mas atenção! Cuidado para não cair em pegadinhas. Por que pegadinhas? Olha só isso aqui, gente. Porque a palavra hífen tem acento, mas e a palavra hífens, que é o plural da palavra hífen, não tem. Vou explicar o motivo. Lembra que aqui na regrinha está escrito lá, palavras terminadas em N são acentuadas. Porém, se você pegar essa palavra e colocar ela no plural, ela não terá mais a terminação N, e sim a terminação ens. E a terminação ens faz parte da regra lá das oxítonas. As oxítonas terminadas em en e ens são acentuadas. Por isso, a palavra hífen, no singular, ela leva acento, porque ela é uma palavra paroxítona terminada em N, mas se ela for para o plural, ela não terá mais o acento, porque daí ela já não pertence mais à mesma regra, certo? Então, cuidado para não cair nessas pegadinhas. Hífen, hífens, hífen com acento, hífens sem acento. Agora observe as palavras abaixo. Água, gênio, anúncio, secretária.
Observando a última sílaba dessas palavras, o que a gente observa de comum nelas? Olha lá, olha a terminação de cada uma delas. O A, I, O, I, A. Todas terminam com duas vogais juntas. E se elas estão juntas e não se separam, a gente já sabe que elas formam ditongo, duas vogais na mesma sílaba que não sofrem separação. Então, olha lá. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Então, se a palavra for paroxítona, além daquela primeira regra que a gente viu lá, de todas aquelas terminações, eu ainda preciso saber se ela não tem a terminação em ditongo. Se ela for paroxítona e terminar com ditongo, ou seja, duas vogais na mesma sílaba lá no finalzinho, ela vai ter que ter acento. Então, olha lá, calendário, paróquia, orquídea, indústria. Então, vamos praticar aqui para vocês não ficarem com dúvida, já que eu sei que é difícil. Então, a gente vai acentuar essas palavras e nós vamos explicar o motivo. Então, gente, a melhor maneira da gente entender, aprender, é praticando. Então, como é que a gente vai praticar? Fazendo exercícios desse tipo aqui, ó. Então, a palavra eutônio, ela tem acento. Nesse caso aqui, gente, nós vamos misturar todas as regras para ficar mais difícil? Sim, mas para a gente ter mais facilidade de compreender. Porque se a gente fica só numa coisinha, a gente não aprende a outra, certo? Então, vamos lá, ó. A palavra túnel tem acento no U, então ela é uma paroxítona terminada em L. Então, este é o motivo dela ser acentuada. A palavra parênteses, olha lá onde está o acento, ela é uma palavra proparoxítona, última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. Então, eu já vi lá na regra que basta ser proparoxítona para ter acento. Então, se ela é uma palavra proparoxítona, logo ela é acentuada. A palavra fênix é uma palavra paroxítona, penúltima sílaba tônica, e ela termina em X. Se ela termina em X, ela tem que ser acentuada. Jacarandá, acento na última sílaba e essa última sílaba termina em A, então ela é oxítona terminada em A, então ela vai levar acento. Palavra só, monossílabo tônico terminado em O. Refém, oxítona, última sílaba tônica terminada em EM, então ela tem que ser acentuada. Todas as oxítonas terminadas em EM têm que ser acentuadas. Repórter, paroxítona terminada em R, então tem que ter acento. Você, oxítona terminada em E, logo vai ter acento também. Lápis é uma palavra paroxítona e termina em IS, precisa ser acentuadas. As paroxítonas terminadas em IS ou I são acentuadas. Paz, monossílabo tônico terminado em A seguido de S. Cipó, oxítona, a última sílaba tônica, então ela precisa ser acentuada porque termina em O. História, a paroxítona terminada em ditongo, então tem que ter acento. Repórteres, proparoxítona, basta eu saber que a palavra é proparoxítona, obrigatoriamente ela precisa ser acentuada. Órfã, paroxítona terminada em an, então ela precisa ser acentuada. Certinho, gente? Agora veja uma dúvida para a gente esclarecer. Por que será que a palavra repórter, no singular, pertence a uma regra e a palavra repórteres, no plural, ela já tem outra regra? Olha lá, gente, que legal, né? Repórter é uma palavra paroxítona. As palavras paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Então, essa é a regra da palavra repórter. Mas quando ela vai para o plural, ela vai mudar a classificação. Ela não vai ser mais paroxítona, ela passa a ser proparoxítona. Então, em ambos os casos, elas recebem acento, diferentemente da palavra hífen. Lembra lá?
que o hífen no singular tem acento, mas se ele for para o plural, ele perde o acento. Aqui não, elas continuam sendo acentuadas, elas só mudam a classificação. Uma é paroxítona, a outra passa a ser proparoxítona. Logo, a regra de acentuação para elas também vão ser modificadas. A palavra repórter é uma paroxítona terminada em R e repórteres é uma proparoxítona, por isso são acentuadas. Então, agora aqui, ó, aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra. Elas pertencem à mesma regra. Qual será que é, gente? Olha lá. Herói, dói, relógio, própria, só, sóis, dá, custará, até e pé. Qual que é? Relógio. Própria. Por que elas pertencem à mesma regra? Elas são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Por que não poderia ser herói e dói? Herói é oxítona, dói é monossílaba, certo? Então, não tem como ser. Só é uma monossílabo tônico terminado em O e sóis, monossílabo tônico terminado em Os, é ditongo aberto. Dá é monossílabo e custará é oxítona. Até também a mesma coisa, é uma oxítona e um monossílabo. Então, a que possui a mesma regra é a letra B. Qual é a regra de acentuação para as seguintes palavras? Farmácia, fotógrafo, trânsito e estético. Olha lá. Todas as palavras são terminadas em vogais, por isso devem ser acentuadas? Todas as palavras são proparoxítonas? Todas as palavras são paroxítonas ou nenhuma das alternativas corresponde às regras? Observem que farmácia é uma paroxítona terminada em ditongo, fotógrafo é proparoxítona, trânsito e estético são palavras proparoxítonas. Então, se a gente analisar ali, nenhuma das alternativas corresponde às regras. Certinho, gente? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Façam as suas atividades, né? Estudem bastante. Tentem entender as regras, façam as atividades, enviem para o seu professor e até a próxima aula. Tchau, pessoal!